Nesse momento, o ministro Xandão mandou lá para o Gonê o pedido da defesa do Biruliro para ir na posse do Donald. É necessário a manifestação do Ministério Público sobre o pedido da defesa. Bom, a rigor eu diria o seguinte: o ministro Xandão em si não tem motivo nenhum para liberar. Agora eu confesso que eu tenho dúvidas sobre o que o PGR vai falar a respeito. É triste quando a gente chega nesse ponto, né? Quando está descarado que o convite é falso, quando está descarado que a intenção do cara é no momento que chegar, caso possa ir, no aeroporto dos Estados Unidos, ele dá um pinote e pedir asilo político imediatamente, porque ele vai se dizer um perseguido político. Ninguém tem a menor dúvida que é isso que o Jair Bandidaro vai fazer. A coisa que eu mais vejo nos comentários aqui no canal é: por que o Bolsonaro ainda não está preso? É claro que juridicamente eu entendo e lá. Claro, não tenha dúvida. Como advogado eu entendo sim o motivo pelo qual ele ainda não está preso. Ainda que eu não concorde com tudo, compreender eu compreendo. Mas é que o que chama mais atenção das pessoas é a disparidade do tratamento que foi dado para um cara como o Lula, que não fez 1/100º do que o Bandidaro fez, e que foi sumariamente condenado sem direito à defesa, porque, caso você não se lembre, o juiz Eco, ele negava a oitiva de testemunhas apresentadas pela defesa. Ele negava. Não é necessário, já estou convencido. Isso é cerceamento de defesa. Quando você tem um cerceamento de defesa, a lógica do caso é o seguinte: você, defesa, você recorre para o tribunal que está acima de você, ou seja, no caso ali o TRF4, né, que obviamente negava todos os pedidos da defesa do Lula, e depois, eventualmente, dependendo do caso, o pedido ia para o STF ou ia para o STJ. E também não é necessário a gente relembrar que naquele momento o STF ele trabalhava, não vou dizer com o Luio, porque seria uma palavra pesada, mas ele não era mais afim de ver o Lula e o PT na vida pública. Porque o STF, o STJ e os tribunais brasileiros, eles nunca, o Ministério Público, essa gente é da elite, eles nunca gostaram de quem efetivamente tenta mudar o status quo e ajudar, ainda que seja um pouco, os pobres. Então eles trabalharam ali numa proximidade muito grande com a Lava Jato. Aí quando a merda explodiu, e quando eles viram que eles criaram Jair Bolsonaro, aí o bicho pegou. Aí o medo bateu na porta. Especialmente quando você considera, isso já mais recentemente, quando o Jair Bolsonaro e seus associados estavam tentando matar ministro da Suprema Corte e o próprio presidente da República. Aí, é claro, aí você fica com medo mesmo. E aí você faz o quê? Aí você pede ajuda para o único cara que conseguiria derrotar o nazifascismo no Brasil, o Lula. Voltando à vaca fria do convite falso do Jair, o Xandão remeteu para o Gonê. Um dos ex-ministros, ou vamos colocar assim, um dos ex-vagabundos, vadios, que permeavam a corte do genocida na época em que ele ocupava a cadeira da presidência, e eu nunca vou dizer que ele era presidente, porque presidente trabalha, e ele não trabalhava? O presidente é um desocupado. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Um desses caras, o Weintraub, ele dá uma tirada de sarro fenomenal no vagabundo do Jair, dizendo que ele vai na posse do Bolsonaro. E que, já que o Eduardo não está conseguindo falar com a família do Donald, ele mesmo pode conseguir um convite para o Jair. Estou aqui no monumento de Thomas Jefferson, rumando a Casa Branca. Vou pegar o meu convite, que o Donald... conversei com o Donald ontem e eu vou lá pegar o convite para a posse do Donald. Aqui é a Casa Branca, The White House. Estou indo lá pegar o meu convite. O convite que o Bolsonaro não conseguiu. Se o Eduardo quiser, manda um zap para mim. Ele ainda tem o meu telefone. Manda um zap para mim que eu pego para ele. Não sei se ele falsificou o pedido para participar lá da cerimônia, né? Enfim, aqui, até eu acho que parar o carro aqui. Será no parking? Tem que achar um lugarzinho agora para parar o carro para eu pegar o convite. Ô, Eduardo, manda o zap, eu pego o convite pra você, tá bom? Aqui, ó, White House tá aqui, tá tudo certo.
tudo documentado, papel timbrado, carimbado. Assim que chegar em casa eu mostro tudo isso para vocês. Eu trabalho, mas mission accomplished. Chegou, acabou de chegar aqui o meu convite para a posse do Donald Trump. Ó, se vocês notarem, tem timbre aqui, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo, ó? É exatamente o mesmo timbre, papel timbrado com tudo, ó. Tá vendo? Então é legítimo. E acabou de chegar o meu convite. Vamos ver o que está escrito aqui. Tudo certinho, com o envelope da Casa Branca e o convite oficial. Se o Eduardo quiser, avisa. Eu consigo ir lá buscar aqui, ó. Casa Branca e escrito de próprio punho do Donald Trump, ó. Acabei de abrir. Dear Abe, please come to my inauguration. Beijos, Donald. Viu? Que eu sou a chapa do Donald. Tá bom, ó. Tá tudo aqui, ó. Pra quem tiver dúvida, ó, por favor. Aqui, ó, tá? Provado, documentado. E a última coisa que tá faltando, a gente tem que perguntar pro Mr. Predictor se vai dar tudo certo. Será que o Jair Bolsonaro e o Eduardo vão conseguir chegar aqui? Mr. Predictor? O que está acontecendo em razão disso tudo é uma coisa até curiosa. Os próprios apoiadores do Jair, eles estão se mostrando cansados de tanta lorota. Claro que eles continuam apoiando o Jair. Eles continuam de uma forma geral porque eles não entendem muito bem o que está acontecendo. E eles não sabem muito bem por que eles apoiam o Jair. Na verdade, eles foram enredados numa dialética estranha, num discurso que pega muita gente desprevenido, e às vezes você acha que certas pessoas nunca cairiam nessa conversa mole, mas muita gente cai, a gente tem exemplo disso na família de cada brasileiro. O dado concreto é que muitos deles estão cansados. Especialmente cansados de dar murro em ponta de faca e a coisa não mudar. Eles estão cansados das coisas que o pessoal do Jair diz. Semana depois, a coisa se mostra notoriamente falsa. Fake news. Muitos continuam ainda apoiando, não se sabe por quê, mas no fundo, a maior parte deles sabe que a notícia que eles receberam sobre uma coisa ou outra coisa era totalmente falsa. Mas olha só o que o ator, o Thiago Lacerda, ele fala sobre isso, que entra na cabeça das pessoas. Olha a visão dele sobre o bolsonarismo entre os colegas dele. Tiago, qual a sua opinião sobre o que leva alguns artistas ao bolsonarismo? Bom ponto. Você pegar. Olha, muito doido, assim, não sei se dá para falar de artistas, né? Acho que a gente pode falar de seres humanos mesmo, né? Porque, afinal de contas, o que essa gente representa é a antítese ao humano, né? É a antítese ao razoável. O que leva um indivíduo a ouvir o absurdo que essa gente profere, inclusive, às vezes, usando o nome de Deus. Tem essa cara de pau, essa disfarçatez, essa falta de vergonha profunda, patológica, de usar o nome de Deus para falar os maiores absurdos, que contradizem as próprias escrituras. Parece que ou eles não entenderam nada, isso já desqualifica essa gente, ou eles manipulam, né, o significado, os símbolos das coisas em benefício próprio, individual, com benefícios escusos, né? Então, o que leva um indivíduo a essa seita de ignorância, estupidez e aridez intelectual? Aridez. Eu acho que só a desinformação, só a precariedade humana, as nossas dificuldades enquanto sociedade. É claro que uma parte das pessoas que vivem de pé por aí são iguais a essa gente. É claro que uma parte dessas pessoas são iguais, mas é uma minoria, é um percentual muito pequeno diante da quantidade de votos que esse cara teve. Existe um hiato, uma distância entre quem realmente é igual a essa gente e, para eles, a justiça, né, a lei, o Estado de Direito, mas para uma fatia grande das pessoas que votaram nesse cara em 18 e votaram de novo nesse cara em 22, só a desinformação, só a precariedade, a nossa precariedade no sentido de... É difícil ver as pessoas reconhecendo que estavam erradas, por exemplo. É difícil ver as pessoas reconhecendo que não sabem exatamente sobre um tema que elas opinam na rede social. Então, eu acho que tem uma coisa de ignorância, de dificuldade com a nossa própria história, 500 anos de uma educação negligenciada. As pessoas, eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas leem e não entendem o que estão lendo, né? Ouvem e não escutam o que estão ouvindo, olham e não enxergam o que estão vendo. Não há nada dentro do campo razoável que me faça aceitar que alguém ouça alguém dizer que vai metralhar alguém e achar que tudo bem. E que não escuta alguém porque não sei o quê. Que não... Assim, é um terreno tão farto de absurdos inadmissíveis que não tem nada dentro do campo do razoável que me faça entender o que leva um indivíduo a caminhar na direção dessa seita que virou essa coisa horrorosa
Tenho até vergonha de falar o nome dessa gente, sabe? Mas, assim... E a outra coisa é o preconceito, né? O preconceito. As pessoas, em alguma medida, as pessoas com quem eu divido uma resenha, um papo, às vezes até um pouco mais próximos, mas eu tenho a impressão de que as pessoas preferem a ignorância a ter que lidar com seus próprios preconceitos. O que opera em torno do Lula não é só um não entendimento a respeito de quem é o Lula. Existe uma coisa que chega antes do não entendimento para muitas... E muita gente competente, tá? Muita gente competente que sabota o Brasil sem que se dê conta disso. E que, mesmo sendo argumentado, questionado, trazido ao debate, prefere se ater à ignorância do que questionar a sua própria precariedade, seus próprios preconceitos e tentar enxergar a coisa de uma outra forma. Então, eu acho que é um pacote disso aí, bicho. Uma precariedade de educação histórica e um preconceito profundo, estrutural, enraizado, que a gente sabe que opera em muitos âmbitos da nossa convivência, do nosso cotidiano. E isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer, é uma luta diária a respeito do preconceito na nossa sociedade.